A verdade sobre a morte. A morte é uma inimiga cruel. E a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. O assunto da morte tem sido um mistério que muitos tentam decifrar. Muitos têm especulado sobre o estado dos mortos. Para onde eles vão? Existe consciência na morte? Será a morte o fim ou apenas um estágio? Uma passagem para outras vidas? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Vejamos o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos entender a origem da vida. O homem é formado por 2 ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses 2 elementos resulta em vida. Gênesis, capítulo 2, verso 7, declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas se tornou alma vivente. Isto significa que quando falta um desses 2 elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro no capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. Lemos em Levítico 18, verso 11, que não existe reencarnação ou comunicação com os mortos. Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16, que a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. A Bíblia é clara em afirmar em Gênesis, capítulo 3, verso 4, que a teoria de vida após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. Essa ideia foi propagada ao longo dos séculos através de influências pagãs e introduzida no cristianismo durante a Idade Média. A Igreja absorveu o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, contradizendo assim o que Deus disse: certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis 3, verso 19 declara: porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7 diz que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era e o espírito volte para Deus que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico ruach, ou nechamar, e do grego pneuma, é empregada centenas de vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida por fôlego e outras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma:
Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida, e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta que não tem prazer em estar na presença de Deus. Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto, não podem se comunicar com os seres vivos e nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus apresenta a solução para a morte em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição, a ressurreição da vida? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, declara: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Desde que o ser humano pecou, perdeu a imortalidade, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitarem como Salvador receberão a dádiva da imortalidade conquistada por Jesus na cruz. João afirma, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz experimentarão a alegria indescritível por ocasião de sua vinda. Desfrutando felicidade plena, passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo a sua palavra, e desfrute pela fé a esperança da imortalidade. Olá, amigo, é um prazer mais uma vez estudar com você a Palavra de Deus e perceber quanta vida existe na Palavra de Deus, quanta esperança, e a Palavra de Deus nos torna melhores. Muito bem, a cada dia nós estamos vendo a destruição da natureza, pessoas vivendo a vida, perdendo a sua vida, vidas sendo ceifadas, e nós vemos que a morte não faz parte do plano de Deus. Ela não foi iniciada por Deus. Foi a escolha do ser humano, a escolha de um anjo que foi criado por Deus, que escolheu viver alienado de Deus. E isso causou a morte. Agora, você pode perceber também que hoje existem ideias diferentes acerca desse assunto, Romildo, né? Com certeza. E nós podemos perceber que a primeira mentira foi com relação à morte, lá no Jardim do Éden. E você percebe que o rastro dessa antiga serpente, ela chega até hoje aos jornais, às novelas, às revistas e ao ensinamento popular que a pessoa morre, mas não morre, não é? Vida após a morte. A pessoa ela vai reencarnar, ela vai ter outras vidas sucessivas, e se tem essa doutrina por aí da imortalidade da alma. Mas hoje nós vamos estudar pela Palavra de Deus o que a Bíblia diz a respeito da imortalidade. Quem somente tem a imortalidade? Qual é a condição para nós termos a imortalidade? Primeira pergunta, Romildo. Para a gente entender sobre a morte, nós temos que entender sobre a vida. Como que o homem ele foi formado? Então, Deus formou o homem do pó da terra. Deus fez o boneco e deu um sopro em seu nariz. Ó, pó da terra mais o fôlego que veio de Deus igual alma vivente. O homem passou a ser alma vivente, não a ter. O Espiritismo prega que as pessoas têm alma. Têm uma alma. Eu sou uma alma. Eu não tenho, eu sou. Ok. Então, você pode perceber que Deus criou o homem do pó da terra. E Deus então sopra o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. Então, o boneco de barro, mais o sopro de Deus, o homem é uma alma vivente. Agora, a alma morre, o que diz Ezequiel 18, verso 4? A Bíblia fala assim, que a alma que pecar, essa morrerá. Romildo, eu assisti um apresentador agora de televisão, esses dias, falando que ele não fica em casa sozinho, porque ele tem medo. Ele tem medo de ficar sozinho na casa dele. Agora, será que uma pessoa que morre, ela pode voltar, ela pode vir lá e tentar fazer alguma coisa e assombrar a pessoa? O que a Bíblia fala quando uma pessoa morre? O que acontece com os seus pensamentos, com as suas ideias? O que diz a Bíblia em Gênesis 3, verso 19? Ali fala que o homem volta ao pó, ok? E Eclesiastes 12, verso 7, o que diz lá? Interessante notarmos que a morte é o inverso da vida. Uma vez que o homem foi feito do pó, mas o fôlego de vida se tornou alma vivente, Gênesis 3,19 diz que o pó volte ao pó. O fôlego de vida, Eclesiastes 12, verso 7, volta para Deus. E aí tem uma passagem no livro de Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, a pessoa que morre, ela não volta mais para casa, não precisa ter medo, ela vai ficar aguardando na sepultura. A volta de Jesus. A volta de Jesus. E Eclesiastes 9 fala que os mortos não sabem coisa alguma, já pereceu os seus pensamentos, né? Então, conforme a Bíblia fala, a pessoa que morre, morre de verdade, porque a morte é uma consequência do pecado. Agora, a pergunta número 4. Quem unicamente possui a imortalidade, conforme a Bíblia ensina? O que diz Paulo escrevendo a Timóteo? Romildo? Interessante que a Bíblia é bem clara em dizer que nós somos mortais. Mortais, nós morremos. Mas o único que possui a imortalidade é Deus, o único. Muito bem. Possui a imortalidade. E o próprio Jesus, ele falou que Lázaro dorme, né? Então Jesus comparou a morte
como um sono até a primeira ressurreição. E conforme a Bíblia fala, Romildo, quando que vai ser a primeira ressurreição? Aquelas pessoas que já morreram, as pessoas queridas que nós tivemos a tristeza de enterrar elas, quando que elas voltarão à vida novamente? Conforme a Bíblia fala. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz que as pessoas estão na sepultura e quando Jesus voltar, elas vão ouvir a voz de Jesus, vão sair da sepultura. Os que morreram salvos vão fazer parte da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que essas pessoas vão ressuscitar e encontrar o Senhor Jesus lá nos ares. Vão ser arrebatadas juntamente com aquelas pessoas que vão estar vivas e salvas a encontrar o Senhor nos ares. Muito bem, e a palavra de Deus também fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, ali fala que na volta de Jesus, por ocasião, nós seremos transformados. E Deus tem um poder muito grande na natureza de renovar. Você percebe isso a cada dia, né? Deus é um grande ali reciclador. E Deus ele vai fazer com que aquelas pessoas que morreram, talvez com câncer, faltando uma perna, vão ter um corpo transformado. Que maravilha, que promessa bonita. Agora, quando que a Bíblia fala que a morte não vai existir mais? Qual que é a grande promessa? Quando nós vamos, Romildos, em Apocalipse 21, ali fala da nova terra, do novo céu e da nova terra. Exatamente. Interessante, Romildo, que a Bíblia fala, ela não se preocupa muito em descrever como que vai ser o novo céu e a nova terra. Mas diz assim, amigo, não vai existir a morte, não vai existir a dor e não vai existir a lágrima. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu quero estar lá, vai ser uma maravilha. E através de Cristo, em Cristo nós vamos receber, por confiar na palavra dele, onde Adão e Eva falharam, que receberam a morte, por duvidar da palavra de Deus, nós confiando na palavra de Deus, nós vamos receber agora sim a imortalidade. Nós vamos viver eternamente, porque a morte não faz parte de um Pai amoroso que é o nosso Deus, o nosso Criador. A morte é uma intrusa e ela já está também com a data marcada do seu sepultamento. Quando Jesus voltar, Ele quer dar o dom da vida. Que Deus possa te abençoar e que você aceite, né, Romildo? Exatamente. Essa verdade clara na palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Os mortos não sabem de coisa alguma. Eles estão na sepultura até a volta de Jesus. Que Deus o abençoe. Meus queridos, até o nosso próximo encontro.